galera do auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia, estamos aqui para uma aula de genética, pessoal. Genética de populações costuma agora aparecer bastante nas provas aí. Genética de populações é um assunto bem interessante. O que você tem que se ligar de primeira é o seguinte: inscreva-se no canal, comente essa aula aqui e aí manda aí para nós um alôzinho e tal, não sei o que, e aí depois a gente responde aí esse teu carinho todo. Tranquilo? Outra coisa que você tem que lembrar é que na genética de populações, pessoal, a gente está falando, populações. Se tu quiser, dá uma olhadinha lá na aula de introdução de ecologia para te lembrar o conceito de população. Mas eu já te aviso, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie em um determinado local. Então a gente vai ver como é que funciona essa população ou como é que funcionam os alelos nessa população. Algumas coisas precisam ser entendidas para a gente saber o que é o equilíbrio de Radivarius. O equilíbrio de Radivarius seria algo hipotético que aconteceria com uma população em que eu estivesse analisando apenas um gene para essa população, ou um gene, ou seja, um gene relacionado a uma característica nessa população. Aí essa população ela tem que preencher determinados requisitos. Quais são esses requisitos para eu dizer que esta população encontra-se em equilíbrio de Radivarius, ou que o gene encontra-se em equilíbrio de Radivarius? Primeiro, essa população ela tem que ser uma população numerosa. Então, população numerosa, com bastantes indivíduos, e além dela ser numerosa, tem que ter cruzamentos aleatórios. Esses indivíduos podem cruzar a Bangu. O que significa aleatório, isso aqui? O que significa cruzamentos aleatórios? Significa que eu não tenho muito cruzamento endogâmico, ou seja, entre indivíduos da mesma família. Eu tenho essa coisa mais livre, liberada entre os indivíduos daquela população. Tranquilo? Beleza. Além disso, essa população, além de ser numerosa, ela tem que ter, ou na verdade não pode ocorrer nela, efeitos migratórios. Então, sem efeitos migratórios. O que significa isso? Não pode estar chegando gente, não pode estar saindo gente dessa população. Tem que ser uma população estável, sem sair indivíduos e sem chegar indivíduos dela. Tranquilo? Então, espécies, os indivíduos da mesma espécie, aqueles indivíduos, eles não podem ficar saindo, ir para um outro lugar, daqui a pouco volta e tal. Por quê? Porque quando sair indivíduos, vai alterar a minha frequência alélica. E é sobre isso que trata o meu equilíbrio de Radivarius. A frequência alélica, ela não se altera se a minha população estiver em equilíbrio. Segunda característica, para que os meus alelos, para que a frequência dos meus alelos se mantenha em equilíbrio, eles não podem estar sofrendo mutação. Então, esse meu alelo, ou esse meu gene que eu estou analisando ali na população, naquela espécie, ele não pode estar sofrendo pressão de mutações. Ou seja, se ocorrer uma mutação nesse meu gene, vai gerar um alelo novo, vai trocar todo o equilíbrio, né? Então, vai alterar o meu equilíbrio de Radivarius. Então, não pode ter mutações nessa minha população. E, mais importante de tudo, sem efeitos de seleção natural. Não pode ocorrer seleção natural nessa população, porque seleção natural faz o quê? Diminui variabilidade genética. Então, se diminuir a variabilidade genética, vai alterar o meu equilíbrio de Radivarius. Tranquilo? Beleza, então, se essa população preenche esses meus 4 requisitos, ela é numerosa, não tem efeitos migratórios, não saem indivíduos, não voltam indivíduos, não tem mutação ocorrendo nesse gene que eu estou analisando e não tem seleção natural, eu digo que o meu gene está em equilíbrio de Radivarius nessa população. O que isso vai me significar? Vai significar que a frequência do meu alelo dominante, F aqui é de frequência, tá? Não é função de A, não é matemática, tá? É biologia. Então, a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo, ela tem que ser igual a 100% ou 1, né? Se a gente estiver tratando com números fracionários. O que isso aqui significa? A gente pode chamar o meu alelo dominante de P, o alelo recessivo de Q, e isso tem que ser igual a 1 ou 100%, ou seja, P mais Q tem que ser igual a 100%. Tranquilo? Então, frequência do alelo dominante mais frequência do alelo recessivo igual a 100%. E se eu estiver falando de 3 alelos, beleza, P mais Q mais R tem que ser igual a 100%.
Ou seja, frequência de um alelo, frequência do alelo outro e do outro alelo tem que ser igual a 100%. Não pode ter um outro alelo aí nessa minha história que não está participando dessa frequência, tá? Então, no caso aqui, 2 alelos para esse meu gene, a soma deles tem que ser igual a 1. E aí o que se faz? Isso daqui a gente chama então de frequência alélica. Através da frequência alélica, eu posso chegar na minha frequência genotípica. E aí, pessoal, tem um bagulho muito louco, matemática enlouquecida, que é assim, o que acontece quando eu elevar esses 2 itens ao quadrado? Né? As 2 partes da minha equação aqui ao quadrado. Vai ficar o quê? Polinômios. Olha que coisa legal. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Beleza, isso aqui significa o quê no meu equilíbrio de Radivainder? Olha aqui, P ao quadrado, frequência de homozigotos dominantes. 2pq, frequência dos heterozigotos. E q ao quadrado, frequência dos homozigotos recessivos. Ou seja, isso aqui é a minha frequência, genotípica. Frequência genotípica. Tranquilo? Frequência genotípica, então, P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Por que 2pq os heterozigotos aqui, senhor? Porque olha só, lembra lá quando tu cruza 2 indivíduos heterozigotos? Qual é que é a proporção? Olha aqui, lá da genética, olha que legal. Como é que é a proporção genotípica? 1 azão para 2 azão azinho e 1 azinho. Por isso que fica 2pq, né? Que são os 2 alelos, alelo azão e alelo azinho. Tranquilo? Beleza. Pessoal, como é que isso aqui pode cair? Como é que isso aqui pode aparecer para ti lá nos vestibulares? Primeiro, esses 4 pré-requisitos, tu tem que ter em mente isso. Não pode estar tendo migração, não pode ocorrer mutação nessa população, porque senão altera a frequência. Se alterar a frequência alélica, altera, consequentemente, frequência genotípica. Ou ele pode te falar sobre essa população. Ele te diz que numa determinada população, 81% dos indivíduos são homozigotos dominantes. Tá? 81% é homozigoto dominante. Tá? Aí como é que aí ele pergunta qual é que é a frequência alélica de A, de azão e frequência alélica de azinho. Beleza, ele me deu 81%, tá? 81% são os homozigotos dominantes, foi o que ele me falou no exercício. 81 é igual à frequência dos homozigotos dominantes, olha aqui, P ao quadrado. Se eu retirar a raiz disso daqui, eu vou ter a frequência do meu alelo, 81%. Raiz de 81%, meu P vai ser igual a 9 vezes 9, 81, 0,9. E aí o que vai acontecer? Para eu descobrir a frequência do meu alelo recessivo, P mais Q igual a 1. Então o meu Q vai ser igual a 1 menos P, meu Q igual a 0,1. Tranquilo? E aí olha só, se ele te perguntar por uma casa, então qual é que é a frequência dos heterozigotos? 2pq, 2 vezes, vamos lá, 2 vezes 0,8 vezes 0,1. Vamos botar aqui entre parênteses aqui. 2 vezes 8, 16, vezes 1, né? 1,6 ou 16%. Tá? Então, frequência dos meus alelos vai dar, então, meu 2pq, é 0,9, né? 0,8, 0,9. 2 vezes 9, 18. Burro, ali, 18%. Tá? 2pq. Tranquilo, meus queridões? Então, 81 mais 18 vai ficar os 99%. Q ao quadrado vai dar 1%. Fecha o meu 100% da minha frequência genotípica. Feito, pessoal? Tá? Então, o equilíbrio de Radivainder, a minha população tem que ter esses 4 pré-requisitos: ser numerosa, não ter migração, não ter efeitos mutacionais e sem estar sofrendo pressão seletiva ou seleção natural. Se tudo estiver correto, P mais Q igual a 1.
P ao quadrado igual aos homozigotos dominantes, 2pq é igual à quantidade de heterozigotos, Q ao quadrado é igual à quantidade de indivíduos homozigotos recessivos. Feito, meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau! Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido.